Graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, amém, irmãos? Trago um abraço do meu irmão querido, estive com ele, eu e Dilene tiramos alguns dias de férias, estivemos junto com o pastor Eli e sua família, foram momentos muito preciosos, maravilhosos mesmo, de estarmos juntos. Ele mandou um abraço para todos, principalmente aqueles que perguntarem dele. Mas foi dias realmente edificantes, dias maravilhosos, em que tanto eu como ele, eu acho que nós fomos revigorados, fortalecidos, e para mim, em especial, foi um momento muito precioso de estar com esse meu irmão, tão precioso, que é o pastor Eli Júnior. Louvado seja Deus também, porque senti saudade dos irmãos nesses poucos dias, espero que os irmãos também tenham sentido falta. Posso ouvir um amém? Mas senti saudade mesmo, como é bom estar com os irmãos. Até eu falei para o Lucas Reis que eu queria hoje pregar com um auricular. Irmãos, nós temos que comprar uns auriculares para a gente poder andar mais no meio do povo. Ele falou que não deu para fazer isso hoje. Então a gente vai pregar daqui, depois a gente desce para estar um pouquinho mais perto. Mas irmãos, a nossa última palavra do ano de 2018, a última ceia que tivemos, Deus colocou no coração de pregarmos uma mensagem intitulada de coração para coração. E nesses dias, Deus falou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza nessa noite, e a minha oração, da mesma forma que o Espírito Santo inundou o meu coração, invadiu a minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu desejo nessa noite, que o Espírito Santo faça a mesma coisa com você. Deus colocou no meu coração algo sobre a ceia do Senhor, nessa noite tão especial, de não só resgatarmos alguns princípios da ceia, do valor da ceia. E essa mensagem, primeiramente, Deus colocou no meu coração de pregar, ao ver que algumas igrejas, e não estou aqui para falar mal de nenhuma igreja, mas algumas igrejas, alguns pastores, alguns lugares, não têm dado o valor devido a esse momento da ceia do Senhor. Simplesmente feito de qualquer jeito, simplesmente você podendo ir lá e pegar o seu pedacinho de pão, pegar o seu cálice, beber e ir para sua casa, e muitas vezes até sem entender e sem ter a dimensão do que significa este momento tão especial. E Deus colocou no meu coração como tema dessa palavra o cálice da bênção. Esse é o tema dessa palavra, o cálice da bênção. Porque quando pensamos em cálice, o cálice é um recipiente onde você pode ter algo bom ou algo ruim. Pode ser o cálice da bênção ou o cálice da maldição. Em toda a Bíblia você vai encontrar em muitos momentos a palavra cálice. Há momentos em que sabemos que a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus será derramado sobre toda a terra. Estamos vivendo o cálice da graça de Deus. Mas nessa noite de ceia, esse cálice da bênção, quero falar com os irmãos, é esse cálice chamado o novo pacto. Uma nova aliança que Cristo fez com o seu povo, com a sua igreja, comigo e com você. Para tanto, convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 13:8, e esse versículo ele diz muito ao meu coração, e esse versículo eu quero usá-lo como base para tudo que vamos falar nessa noite. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, é importante a gente voltar ao Gênesis, onde tudo foi criado, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade se fez presente ali na criação, onde a palavra é façamos, tudo foi feito por Deus, esse Deus trino, esse Deus triuno, esse Deus que na sua triunidade sempre existiu. Essa palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Você pode fechar os seus olhos, você pode invocar o nome do Senhor. Quando você invoca este nome que é sobre todo nome, esse nome é poderoso. O inferno estremece cada vez que você invoca o nome do Senhor. Os demônios tremem. Mas quando você invoca o nome do Senhor, os anjos já se colocam também em prontidão. Porque os anjos sabem que em uma batalha algo vai ser travado. Mas é o momento também em que o Espírito Santo começa a manifestar a glória do Senhor. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, e ora por um nome que é sobre todo nome, pelo nome de Jesus, coisas maravilhosas, tremendas acontecem.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante do trono da graça. Como nós cantamos, o véu que separava, já não separa mais. Temos livre acesso até a Tua presença. E é com humildade, ó Pai, que chegamos diante do trono da graça. E pedimos, Senhor, faz algo poderoso, algo maravilhoso, na minha vida, na vida da Tua igreja nesta noite. Que de maneira graciosa o Senhor nos visite. Que a Tua palavra não só encontre lugar nos nossos corações, mas Tua palavra possa fazer através do Teu Espírito Santo, com que toda a fortaleza que possa haver na mente e no coração de qualquer pessoa, seja desfeita em nome de Jesus. E se há alguém aqui esta noite, que ainda está condenado ao inferno, e nem sabia, revela isto, mas não só revela, mas salva nessa noite. Que esta noite, ó Pai, se houver pessoas que estão enfrentando lutas, como enfermidades, que não sabem como vencer, que o Teu sangue seja poderoso sobre esta enfermidade, que seja uma noite de cura, de restauração, que enquanto nós falamos e pregamos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo passeie no meio da igreja e toque cada vida e cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, mas nessa noite eu não quero falar desse Jesus Cristo do mesmo ontem, hoje, eternamente, pensando nele, em primeiro lugar. Quero pensar em você, porque através de Jesus Cristo nós podemos olhar para o passado e entender o sacrifício que Ele fez. Entender que no passado Jesus Cristo decidiu despir da sua glória e vir habitar entre nós para revelar o amor do Pai e cumprir uma missão de buscar e salvar aquele que estava perdido, buscar e salvar você. Olhar para o passado é entender que o sacrifício de Jesus na cruz é o fundamento e o centro da nossa salvação. Mas podemos olhar para o presente e nessa noite de ceia, quando meditamos no preço que Jesus pagou, podemos também entender que através do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por nós, podemos nós também resistir toda a prova, toda a tentação e toda a luta. Jesus Cristo, Ele passou no deserto a prova da carne. Antes de começar o ministério de Jesus, daqueles 40 dias que Ele esteve ali, Ele foi provado e tentado por Satanás. Ele teve sede, Ele teve fome, Ele sofreu solidão, Ele foi provado em todas as áreas da sua vida, mas na carne Ele resistiu. Ali no Getsemane, quando Jesus passou aquele momento de dizer sobre o cálice, que Ele disse: Senhor, eu sei que Tu podes, mas faça a Tua vontade e não a minha. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele bebeu do cálice. Ali no Getsemane Ele foi provado na sua alma, a dor da alma, uma dor que é inexplicável aos homens, uma dor que só o Espírito, com a sua insondável sabedoria, pode penetrar e trazer luz e trazer restauração. Essa dor da alma do Getsemane é uma dor onde uma batalha solitária entre Jesus e as suas decisões. Quantos momentos você passa por isso? Quem, por exemplo, estiver enfrentando uma depressão, em nome de Jesus que seja curado nessa noite, enfrentando uma angústia, uma ansiedade, você não imagina o que Jesus passou naquele dia do Getsemane. Mas o ápice final, esse momento da ceia retrata, é quando Jesus não só no corpo, como foi no deserto, não só na alma, como foi no Getsemane, mas também como foi no espírito, ali na cruz, quando Ele disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Ali entendemos a vitória crucial de Jesus Cristo para mim e para você, do corpo, da alma e do espírito. Você pode olhar para o futuro e entender que a morte de Jesus é a base da nossa esperança. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a sua esperança. Jesus é a sua única esperança. Não existe outra esperança a não ser em Jesus. Podemos nascer e encontrar esse sentido de nova aliança, de novo pacto. Por que nova aliança? Porque o pacto antigo que foi firmado antes da queda com Adão, foi um pacto feito com uma criatura, mas que a criatura falhou. E agora não, esse novo pacto não é feito com a criatura, é feito com o Filho de Deus, com o unigênito do Pai. É um pacto diferente, e esse pacto agora não é o pacto da lei,
é o pacto da graça, é um pacto diferente. Por isso, nessa noite, eu quero levá-lo a pensar que nesse momento da ceia, que em 1 Coríntios 11, 25, nós vamos celebrar daqui a pouco, fala o texto de 1 Coríntios 11, 25, que semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice, que nós vamos beber desse cálice, é o cálice do novo pacto no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu costumo dizer, irmãos, e eu creio nisso, que esta aliança, ela é condicional e ela é incondicional. Pastor, como que pode ser as duas coisas? Ela é condicional porque condiciona o homem a uma decisão entre viver a morte eterna ou a vida eterna. Condiciona o homem a tomar uma decisão, uma opção de vida, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Essa é a condição. Mas ela é incondicional, por outro lado, porque ela é de graça. É pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Em João 6,54, um outro texto que eu quero usar, diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Entender isso, entender o que é comer da carne e beber do sangue, é esse valor que tem se perdido muitas vezes nas celebrações da ceia do Senhor. E nesta noite, meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo traga uma revelação tremenda, profunda, maravilhosa para você do que significa comer da carne e beber do sangue. Porque essa nova aliança garante uma revelação pessoal com Cristo. Essa aliança com Jesus permite você ter acesso a esse trono da graça, a esse véu que foi rasgado. Agora você pode entrar na presença do Pai, e é só pela nova aliança que você pode entrar na presença dEle. Então essa nova aliança garante para você uma revelação pessoal dos segredos de Deus, das intimidades de Deus, através do Espírito Santo. Mas não só isso, essa nova aliança assegura para você, preste atenção nisso, o esquecimento, mais que o esquecimento, o perdão completo dos pecados, porque repousa nessa nova aliança uma redenção consumada. É por isso que Jesus disse lá na cruz: tetelestai, consumado está pago, a dívida foi paga. Ou seja, nessa nova aliança, nesse novo pacto, se cumpre aquilo que em Mateus 26, 27 está registrado, que tomando o cálice ele rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, essa nova aliança, esse pacto, não é exclusividade de algumas pessoas, é para cada um que está aqui nessa noite, é para mim e para você. O pacto da graça é oferecido a todos, é uma nova aliança no sangue de Jesus. Esta aliança, é importante você entender, nessa noite de ceia, eu quero trazer essa luz ao seu coração, ao seu entendimento, porque todos que creem em Jesus Cristo recebem as bênçãos da salvação. Não é só ser salvo, irmãos, pois só ser salvo, porque ser salvo já é tudo, mas essa bênção é um conserto mediante a perseverança na obediência a Cristo. Você entende que nessa nova aliança algo aconteceu na sua vida? Você era um pecador condenado ao inferno, e você foi perdoado, meu irmão, irmã. Você consegue entender isso? Para entender isso é pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi crucificado e depois que o Espírito Santo foi derramado, Pedro pregou a palavra cheio do Espírito Santo, as pessoas começaram a entender, e as pessoas começaram a procurar Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, eles começaram a procurar Pedro e falaram assim: o que a gente faz agora? Eles entenderam que tinham crucificado o único que podia salvá-los. E Pedro dá a resposta, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor. Se você está aqui nessa noite, você precisa pedir para o Espírito Santo te trazer arrependimento. Se você já tem esse arrependimento e ainda não foi batizado, você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está vivendo, e eu tenho que te dizer isso, numa condição errada. É igual alguém que fala assim: eu vou viver com aquela mulher, mas eu nunca vou me casar com ela. Você está errado.
É por isso que nós fazemos o casamento civil e o religioso. Eu costumo dizer que, eu penso assim, que essas duas ordenanças, a ceia, o batismo e a ceia, é o casamento civil e o religioso. Essa celebração. Mas não só isso, irmãos. Esse novo pacto, essa nova aliança não só traz o perdão para você, mas te livra de uma ira futura. Há uma ira sobre o mundo, que as pessoas não estão nem aí, achando que não vai acontecer. Irmãos, hoje pela manhã foi maravilhosa a nossa aula magna. O pastor Rafael falando, ele citou um dos textos que fala que a própria natureza geme, aguarda, espera a volta do Senhor. O que está acontecendo não só com o Brasil, mas com o mundo, quando você vê, é porque o homem não está respeitando a ecologia, não está respeitando a terra, não está respeitando os limites. A gente não respeita na casa, é concreto por todo lado, para onde a água vai escoar. O livramento da ira futura, em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, o que porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não só você tem perdão dos pecados, mas também a ira de Deus é retirada sobre você. Você entende o que é isso? Havia um castigo iminente sobre você, e Deus te perdoou e tirou de sobre você a ira dele. O castigo que era para você foi lançado nesse novo pacto sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu o castigo que era para mim e para você. Que o Espírito Santo mostre isso no seu coração. Você precisa entender isso, irmão, porque aí você vai mudar a sua atitude. Eu vou mudar minha atitude. A gente vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, um crente melhor, viver uma vida não achando que o tempo vai passar e Jesus não vai voltar. Porque, irmãos, há uma certeza que eu tenho, e essa certeza se chama vida eterna. E essa certeza é dada por um Deus que, além de me perdoar, tirar o castigo que era sobre mim, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. Deus amou você, Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho. Você entende isso, Lázaro? Quem entregaria o seu filho? Quem de nós entregaria um filho para morrer por pecadores? Ele entregou o seu filho antes mesmo que eu pudesse dizer que eu o amo. A gente quer dizer que ama para outra pessoa, depois de ouvir a pessoa dizer que ama. Não quer correr o risco. Jesus não correu o risco só de dizer que ama, Ele provou que nos ama. A nova aliança contrasta com a antiga aliança. A noite da última ceia, com certeza é a celebração de um pacto da graça de Jesus com a humanidade, comigo e com você. Jesus estava passando aquela última ceia, irmãos, com as pessoas que Ele mais amava. Ele estava com seus discípulos. Era uma noite íntima. Um cenáculo, um lugar mobiliado foi preparado. Enquanto eles estavam celebrando ali, também a Páscoa estava sendo celebrada em todos os outros lugares. Cordeiros estavam sendo sacrificados, saiba disso. Era um dia de Páscoa, muitos cordeiros estavam morrendo naquele dia. Muitas casas estavam espargindo sangue. Muitas pessoas estavam assando já o cordeiro e dividindo e colocando ervas amargas para comer na festa da Páscoa, ao mesmo tempo que o cordeiro de Deus estava sendo preparado já para ser oferecido em sacrifício. Podemos imaginá-los ao redor de uma mesa baixa, talvez algumas almofadas ou sentados mesmo ao chão. Era normal, quando acontecia essas festas nas casas das pessoas que tinham posses, ter escravos. Os escravos virem e lavar os pés, as mãos das pessoas. Mas naquele lugar não havia nenhum escravo. Quando Jesus entrou, ninguém lavou os seus pés. Nem mesmo um dos apóstolos teve a ideia de levantar e fazer isso com Jesus. Mas para surpresa deles, Jesus se levanta e Jesus começa a lavar os pés deles. Jesus coloca aquela veste de escravo, ele cinge-se com uma toalha e ele começa a lavar os pés dele. E ele começa a conversar com eles e dizer assim: olha, o que eu estou fazendo com vocês nessa noite de ceia é dizer para vocês a maneira que eu quero como que o mundo conheça vocês. Eu quero que o mundo conheça vocês pelo amor, pelo serviço. Como a igreja tem sido conhecida, irmãos? Qual é o serviço que prestamos para o bairro São Francisco? Qual é o serviço que prestamos para Campo Grande? Eu quero que a igreja seja conhecida pela maneira como vocês lavam os pés uns dos outros. Jesus começou a lavar os pés e disse assim: olha, eu quero que vocês sejam conhecidos da maneira como vocês se amam.
Mas era uma noite também que Jesus quis falar para eles, que era uma noite difícil para ele, porque era dentro daqueles que ele confiava, havia alguém que iria traí-lo. Era uma noite que não era fácil. Mas Jesus já tinha declarado que ia amar e amá-los até o fim. Em contraste com a prioridade do amor sacrificial e serviçal, ele advertiu: olha, alguém do grupo vai me trair. Jesus sempre dá uma oportunidade da gente se arrepender. Ele também falou muito da sua iminente partida, mas falou também que o Consolador viria. Assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sós. O Consolador virá. Então eles, continuando a refeição, eles observaram encantados quando ele pegou o pão. Ele pegou o pão e abençoou, ou seja, ele deu graças. Lucas registra isso em Lucas 22:19. Ele disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Após a refeição, ele tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. 3 verdades se destacam nessa noite de ceia, e eu quero que você grave muito bem essas 3 verdades, e que o Espírito Santo traga no seu coração nessa noite uma revelação nova. A primeira verdade, irmãos, que Jesus traz nessa noite de ceia, é a centralidade da sua morte. É a centralidade da morte dele. Jesus, ele diz assim: olha, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, façam sempre, façam em memória de mim. Essa noite da ceia que estamos fazendo aqui, irmãos, é em memória de Jesus, não é em memória da Igreja Batista Memorial, de um pastor, é em memória dele. Mas, irmãos, fazer em memória de Jesus era muito mais do que quando algum familiar morre e você fala assim: vamos fazer uma missa de 7º dia, vamos fazer um culto de consolo, vamos levar umas flores lá no túmulo, vamos lá limpar a lápide, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa. É muito mais que isso. Ele está dizendo: olha, isso que eu estou fazendo esta noite com vocês aqui, eu quero que vocês reproduzam, façam igualzinho todas as vezes, mas façam em memória de mim. Em memória de mim, ele está dizendo: façam para que vocês entendam quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que esses atos, as minhas palavras, o que significam. O que significa fazer em memória de Jesus? Tomar o pão, partir o pão, abençoar, partilhar o pão. O que significa isso? O que significa fazer em memória de mim? Mas Jesus queria que eles entendessem completamente o que era fazer em memória dele. Então ele fala o que significa o pão, o que significa o vinho. Ele pega o pão e ele fala assim: olha, este é o meu corpo. Irmãos, cada vez que você pega um pedacinho de pão, não vai se transformar no corpo de Cristo, não vai acontecer uma transubstanciação, mas representa o que Jesus falou assim: cada vez que você fazer em memória de mim, é o meu corpo que eu dei por vocês, que eu estou entregando por vocês. Cada vez que vocês fazerem, isso vai alimentar a fé de vocês, renovar a fé de vocês, porque você vai entender que alguém que te ama muito se entregou por você e deu o seu corpo para ser entregue numa cruz por você. Este é o meu sangue que foi derramado por você. Irmãos, Jesus não estava falando do corpo, essa matéria. Ele não estava falando desse corpo físico tão somente. Ele estava falando daquele corpo que foi cravado numa cruz. Ele estava falando daquele corpo que uma lança perfurou. Ele estava falando daquele corpo que cravos foram pregados nas mãos dele. Ele estava falando daquele corpo que na cruz derramou todo o sangue por você. Ele não estava falando do sangue que circulava no corpo dele naquela hora da ceia. Ele estava falando do sangue que seria derramado na cruz. Cada vez que você pegar um cálice, lembre-se: foi o meu sangue que foi derramado por você. Irmãos, não façamos a ceia de qualquer maneira. Entendamos que esse momento é um momento tremendo. Há uma evidência clara e irrefutável: a ceia do Senhor, que foi instituída por Jesus, é o único, pode olhar, é o único comemorativo autorizado por ele e que ele pediu. Ele não pediu para você comemorar o nascimento dele,
Ele não pediu para você comemorar outras datas, ele pediu para você comemorar, faça em memória de mim, comemore a minha morte. A minha morte. É uma curiosidade, por essa centralidade de Jesus, é uma curiosidade, eu quero desafiar você que tem filho, bebê de colo, filhinho pequeno, faça um esforço, vem para a escola bíblica. A escola bíblica dinâmica começou, hoje foi a aula magna, mas invista no seu filho, invista nas suas crianças, venha com ele. Talvez você já é um mestre de escola bíblica, mas seus filhos precisam. E eu me lembro que eu participava muito de debates bíblicos, gincanas bíblicas, e como eu aprendi da Bíblia. E tem uma curiosidade que eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia sagrada, a Bíblia canônica, a Bíblia evangélica, ela é composta de 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. Ao todo, a Bíblia possui 1189 capítulos. Você sabia que o menor capítulo é o 117? Você sabia disso? O menor capítulo é o 117. Qual é o maior? O pastor Paulo citou hoje de manhã, 119. É o maior capítulo. Você sabia que entre os dois capítulos fica o Salmo 118? Isso você tinha que saber. Obviamente, talvez você podia ter deixado passar ou não percebeu isso, mas o Salmo 118 está exatamente no centro da Bíblia. Ele está no centro da Bíblia, e é interessante você saber que o menor está para cá, o 117, e o maior está para cá, o 119. E não é por acaso, porque tudo que está na Bíblia tem um propósito. É para você crescer na graça, que está no meio, que é o Salmo 118, e no conhecimento, que é o Salmo 119. Porque de um lado você vai encontrar o Salmo 117, que fala da benignidade de Deus. Nesse versículo fala a bondade de Deus. E o Salmo 119 vai falar dessa palavra que é caminho, estatuto, juízo, justiça, lei, mandamento, maravilha, ordenança, palavra, preceito, promessa, temor e testemunho. Então 594 capítulos para cá, e 594 capítulos para lá, e no meio 118. E o Salmo 118 é um salmo messiânico. Se você ler o Salmo 118, abrir na sua casa, você vai ver que ele fala de Jesus Cristo, da obra dele. Nada é por acaso. A Bíblia nos quer trazer a revelação que há uma centralidade na sua vida, e a centralidade deve ser Jesus Cristo. É por isso que ele fala, em memória de mim, celebre a minha morte. Mas há uma segunda verdade que aprendemos na ceia do Senhor. A morte de Jesus tem um propósito. A morte de Jesus tem um propósito. De acordo com Paulo e Mateus, as palavras de Jesus acerca do cálice referiam não somente ao seu sangue, mas também à nova aliança que ele estava fazendo com o seu povo. Aqui temos a afirmação verdadeira e fantástica de um Deus que ele quer que você entenda que ele quer que você celebre, comemore, faça em memória dele a celebração da morte dele, mas entender, compreender que a morte dele teve um propósito. Qual o propósito da morte de Jesus? O que quis dizer ele com a morte dele? Se você voltar em toda a Bíblia, muitos séculos antes, quando Deus se revelou aos homens, quando Deus se revelou a Abraão, e Deus fez promessas a Abraão, Deus prometeu abençoar a Abraão e dar uma boa terra para ele, abençoar a posteridade de Adão, abençoar a descendência de Adão, dizer assim, olha, através de você serão benditas todas as famílias na terra. Deus renovou este pacto com Moisés, depois que o povo saiu do Egito. Deus pediu que o sangue sempre fosse espargido, lembrando que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O sistema de sacrifício que foi criado dos sacerdotes, onde animais tinham que ser imolados para que houvesse perdão de pecados, era dizendo que sempre, para ter perdão, era necessário que o sangue fosse derramado. Passaram-se centenas de anos, muitos anos se passaram, até que um dia,
Antes de Cristo, no 7º século, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias, como veio para Isaías também. Mas para Jeremias, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, o Senhor disse: eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo pacto. Olha esse pacto que é da aliança, que é esse novo pacto da ceia que estamos celebrando. O Senhor profetizou isso: olha, eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais. E ele vai falando, e no versículo 33 ele fala: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o Salmo 119 ali, irmãos: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Olha essa palavra do Senhor se cumprindo, essa profecia se cumprindo. E essa palavra diz no versículo 34: e não ensinarão mais cada um ao seu próprio, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Sabe o que ele está querendo dizer? Você não vai ficar mais precisando ir atrás de um profeta aqui, um profeta ali. Sabe por quê? Porque o Senhor vai falar diretamente com você. O véu é rasgado, você tem acesso à presença dEle, você pode falar com Jesus, você pode ter acesso ao Espírito Santo, você pode conhecer do Senhor sem atalhos, você mesmo indo falar com Ele. Isso é um privilégio. E ele diz assim: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Passaram 6 séculos, anos de espera, até que um dia no cenáculo, naquele cenáculo ali onde estavam reunidos os apóstolos, um galileu, um carpinteiro por profissão, um pregador, pastor por vocação, ele disse: sabe aquilo que Jeremias profetizou? Está se cumprindo em mim. Eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. Esta nova aliança profetizada por Jeremias está prestes a ser estabelecido. O perdão dos pecados vai acontecer. Meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, vai fazer com que essa profecia se cumpra. Era isso que Jesus estava dizendo. Esta é a declaração verdadeira, maravilhosa, que através do sangue de Jesus, através da sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança. Você entende? Devemos celebrar a ceia, um memorial em memória de Cristo, de entender quem Ele é, mas de saber que há um propósito, e esse propósito é salvar você. Que o Espírito Santo comece a derramar uma alegria sobre você. Você precisa entender isso. Há um propósito se cumprindo na sua vida. Jesus está dizendo: há um propósito, eu quero te salvar, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero realizar um novo pacto com você. Que o Espírito Santo comece a alegrar o seu coração de saber que você é participante desse propósito dele. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Você pode estar perdido nessa noite, Jesus está te encontrando. Talvez você é a ovelha perdida dele, ele quer tomar você nos seus braços. Talvez você é aquela moeda perdida, esquecida, que você acha que não tem valor, ele diz: você tem valor. Talvez você acha que é aquele filho pródigo que foi para longe, ele está chamando você para os braços dele. Há um propósito, cuja maior promessa é o perdão dos pecados. Mas há uma terceira e última verdade que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Para mim essa talvez seja a essencial para você e para mim nessa noite. Precisamos celebrar em memória de Cristo a morte dele, entender que a morte tem um propósito, mas nós precisamos nessa noite de ceia entender que é concernente a nós uma necessidade de nos apropriarmos de uma forma pessoal, não coletiva, pessoal, dos benefícios da morte de Jesus. Quais são os benefícios da morte de Jesus? Irmãos, naquela noite de ceia, eu louvo a Deus pelo Memorial Arte, quando a gente vê aqui representado, e às vezes a gente pode representar um drama, e um drama choca a gente. Tem gente que vai ver um filme assim, e vê lá o título do filme, drama, não vou nem assistir, porque esse filme é drama, o negócio é triste, não vou nem assistir. Jesus não estava representando um drama, ele não era um ator aqui, e os 12 discípulos, os apóstolos ali,
vendo o drama, ele apresentando o drama, ele encenando o drama da cruz. Não. Ali, os discípulos, os apóstolos eram participantes desse drama. Jesus não só pegou o pão e abençoou e partiu, mas ele deu o pão para eles também. Jesus não só pegou o cálice de vinho e tomou e bebeu, ele também deu para eles. Ou seja, eu quero que vocês comam do meu corpo e bebam do meu sangue, que vocês participem do meu sofrimento, mas participem da minha vitória, participem da minha morte, mas participem da minha ressurreição, que vocês possam ser participantes de tudo o que sou. O comer e beber eram, como ainda são, uma parábola viva de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Quantas vezes na Bíblia você viu falando sobre Jesus ser o pão da vida? O pão diferente do maná que Moisés ofereceu. O pão que verdadeiramente mata a fome. Jesus havia ensinado essa mensagem naquele grande discurso sobre o pão da vida, que veio logo após aquele milagre da multiplicação dos pães, quando mais de 5.000 pessoas foram alimentadas pela multiplicação dos peixes e dos pães. Em João 6,53, você pode abrir a sua Bíblia, Jesus falando disso, logo após aquela multiplicação dos pães, Jesus, em João 6,53 a 56, ele disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmão, se alguém pega esse texto isoladamente, sozinho, eu falo assim, é canibal, que é um zumbi, que é isso? Por isso, irmãos, a Bíblia não é só um livro didático, secular, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, e somente através do Espírito Santo você pode ter um entendimento completo da obra do Senhor, do que Ele está dizendo. Porque Ele diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. As palavras de Jesus naquela ocasião da ceia, e as suas ações do cenáculo, testemunhavam a mesma realidade do dia da multiplicação dos pães e do dia da ceia. Porque dar ele o seu corpo e o seu sangue na morte era uma coisa, mas apropriarmos nós das bênçãos da sua morte é outra muito diferente. Ou seja, as pessoas verem Jesus multiplicar os pães, mas não poderem comer dos pães para saciar a sua fome, de nada adiantaria. Você pode ver os milagres de Jesus, Ele multiplicar os pães, Ele curar cegos, curar enfermos, libertar pessoas possuídas de demônios. Você pode ver isso, mas se você não se apropriar dessa verdade, esses sinais, essas maravilhas, não vão ser uma realidade na sua vida. Eles podiam ver os pães dos cestos multiplicados, mas eles precisavam comer daquele pão. Eles precisavam comer do pão e beber do cálice, para entender que Jesus é o próprio milagre da nossa vida. Cristo morreu por mim e por você. Você sabe disso? Todo mundo precisa saber, mas só saber não adianta. Eu preciso me apropriar dessa verdade, eu preciso viver essa verdade, eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. A ceia do Senhor permanece como um sinal externo perpétuo, tanto da dádiva divina, como da recepção humana. Deus colocou uma frase no meu coração, e sempre eu falo, eu não sei se é minha, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, eu coloquei meu nome, e se você achar um outro autor, você me avisa, né? Mas Deus me deu essa frase: a ceia é um sinal externo de algo que aconteceu internamente no meu coração. Toda vez que eu participo da ceia, eu falo, algo aconteceu na minha vida, e eu tenho o privilégio de mostrar isso, de demonstrar isso. A ceia é essa celebração. Eu tenho uma aliança com Jesus. No dia que eu fui batizado, que eu morri para o mundo e nasci para uma nova vida em Cristo, eu testemunhei para todo mundo que agora eu sou um novo Richard.
Mas no dia que eu participo da ceia, eu manifesto que a minha vida está sendo transformada de glória em glória, pelo sangue de Jesus e porque eu sou participante da família dele. Uma nova aliança em Cristo. Paulo faz uma pergunta para mim, para você, para todos nós, está em 1 Coríntios 10,16, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Você precisa responder isso. Eu já tenho a resposta para mim. A ceia é um sinal interno. Eu mostro externamente aquilo que internamente já aconteceu em mim, já aconteceu na minha vida. Você que está aqui essa noite precisa comer do pão e beber do cálice. Mas antes disso, se você ainda não foi, você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero convidar o pessoal da adoração, para estarmos cantando ao Senhor. Já quero convidar os diáconos, que eu quero ministrar essa última parte da ceia, antes de bebermos e participarmos da ceia. Eu quero convidar também as pessoas que nós convidamos para servir a ceia. Você vai ficar na frente, senta nas cadeiras mais da frente aqui, Carlos, para vocês ficarem de pé aqui. Os irmãos que vão nos ajudar na ceia, já pode ficar aqui mais pertinho. Presta atenção em algo que eu vou te falar agora. Façam em memória de mim. Celebrem a morte e a ressurreição de Cristo. Entendam que a minha morte tem um propósito. O propósito é te salvar. Mas se aproprie. Faça uma aliança. Faça uma aliança com Jesus. Tome posse dessas bênçãos.